TV Câmara, Campinas. Olá, interrompemos nossa programação para transmitir diretamente do plenário da Câmara Municipal de Campinas a 39ª reunião ordinária. Hoje são 7 projetos que serão discutidos pelos parlamentares. Vamos conhecê-los. A votação desta quarta-feira começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Vila Nogueira, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei também de autoria do prefeito, que dispõe sobre o REFIS, o Programa de Regularização Fiscal de Campinas de 2017. Ele oferece condições especiais por tempo determinado para o pagamento à vista ou parcelamento de créditos tributários e não tributários. O item 3 também é de autoria do prefeito e será analisado em segunda discussão. O projeto revoga a Lei 7.602 de 1993, que estabelece normas e condições para assegurar o planejamento familiar na rede pública municipal de saúde. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a Lei 14.545 de 2012, que desincorpora área pública da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais, autoriza a venda através de licitação e dá outras providências. Em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o título de cidadão campineiro ao senhor Sidney de Souza Lourenço. Em turno único de discussão e votação, o projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Gratti, que denomina Rua José Benedito Franco uma via pública do município de Campinas. E, por fim, será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, em turno único de discussão e votação, que denomina Avenida Franco Formagione uma via pública do município de Campinas. E como você conheceu aí os 7 projetos da pauta, a gente vai conversar com o líder de governo, o vereador Marcos Bernardelli, no intervalo regimental, falando justamente sobre um desses itens, que é a proposta do REFIS, que é o Programa de Regularização Fiscal de Campinas, que concederá descontos por tempo determinado a quem tiver débitos com o município vencidos em até 31 de dezembro de 2016. No intervalo regimental, você vai conhecer em detalhes o que traz essa proposta e para quem ela é destinada e de que forma ela vai funcionar assim que for aprovada em 2 discussões aqui na Câmara Municipal e posteriormente sancionada pelo prefeito. A gente tem ainda outras entrevistas a respeito do emendário, que são os requerimentos, projetos protocolados e emendas protocoladas pelos parlamentares. A mesa diretora já está aqui na Câmara, os vereadores também já fazem a inscrição para usar o primeiro expediente, o momento em que eles usam a tribuna por até 5 minutos para falar sobre um tema livre. Boa noite a todos. Convido o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que faça a chamada de verificação de quórum para a abertura da 39ª reunião ordinária. Pois não, senhor presidente. Vereador Rafa Zimbaldi, Ailton da Farmácia presente, Flores presente, Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho ausente, Carlão, vereador Campos Filho está presente, Carlão do PT presente, Carmo Luiz ausente, Edson Ribeiro presente, Fernando Mendes presente, Felipe Marquese presente,
Gilberto Vermelho presente, Gustavo Peta ausente, Jorge da Farmácia presente, Jorge Schneider ausente, J. Silva presente, Luiz Cirilo presente, Luiz Rossini ausente, Marcelo Silva presente, Marcos Bernardelli está presente, Mariana Conte presente, Nelson Assiri presente, Pastor Elias Azevedo presente, Paulo Galtério ausente, Paulo Haddad presente, Pedro Tourinho presente, Professor Alberto presente, Rafa Zimbaldi presente, Rodrigo da Farmadic presente, Rubens Gás presente, Tenente Santini presente, Tico Costa ausente, Vinícius Gratti presente e Zé Carlos presente. 26. Senhor presidente, 26 vereadores presentes no plenário. Com 26 vereadores presentes, há quórum, está aberta a 39ª reunião ordinária e tem um pequeno expediente, tem leitura das correspondências recebidas e das proposições apresentadas à casa. Senhor presidente, 6 correspondências recebidas, 53 indicações encaminhadas ao Executivo, 22 requerimentos, 9 projetos e 2 emendas, senhor presidente. E tem 2 leitura de informações. Senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi, não há. Obrigado, vereador Pastor Elias. E tem 3 comunicados, senhores vereadores. Eu consulto o vereador Felipe Marquesi, se existe vereadores inscritos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, a primeira é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte tem a tribuna por 5 minutos. Alô? 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 Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Público que nos assiste pela TV Câmara, público aqui presente. Eu gostaria de dar 2 informes na noite de hoje. A primeira em relação, primeiro saudar aí a importância do movimento de saúde mental aqui no município, que conta com uma rede de trabalhadores muito qualificado, com usuários muito participativos e que já foi referência nacional em termos de saúde mental e que está sob profundo ataque da Prefeitura Jonas Donizete, que está realizando um chamamento na rede de saúde mental, o que pode abrir para entidades concorrer à prestação de serviços. Os serviços estão bastante preocupados, porque isso pode implicar na fragmentação da rede, na precarização, do abandono da concepção e do projeto originado durante a reforma psiquiátrica. Por isso, amanhã, os movimentos de defesa da saúde mental do município de Campinas realizarão um ato no centro da cidade, às 2 horas, no Largo do Rosário, para chamar atenção para essa questão e colocar a importância do serviço de saúde mental aqui no município. Então, eu gostaria de convidar os colegas e a população para participar dessa manifestação realizada pelo Movimento de Saúde Mental. Também apresentei hoje um projeto para instituir o dia 20 de junho como dia de luta contra o encarceramento da juventude negra. Isso é importante porque o Brasil vive um fenômeno que é o encarceramento em massa. O Brasil é o 4º país em número de encarcerados do mundo. Chega a quase 600 mil encarcerados. Contudo, entre esses 4 países, é o único em que a população carcerária cresce. Inclusive, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, apontou que 40% da população carcerária é preso provisório, está aguardando julgamento. Então, quase metade da população que está presa sem ser julgada. Está presa porque a gente tem uma justiça que é lenta. Dizem que o Brasil é o país da impunidade. Esses números mostram que não é o país da impunidade, que é o país da punição. Contudo, é uma punição seletiva. Se a gente olha os números, a gente vê que 52% dos encarcerados são jovens e 62% são negros. Essa é uma seletividade que, baseado num problema social, que é a exclusão da nossa juventude, principalmente da juventude negra, de todas as oportunidades, a oportunidade do mercado de trabalho, da cidadania, da educação, sofrendo discriminação racial constante, coloca
a punição, né, e leva a esse problema do encarceramento. Isso leva, inclusive, a um processo de superlotação nos presídios. É importante salientar que essa superlotação dos presídios é um dos pilares do crime organizado. O crime organizado se alimenta dessa superlotação, das más condições, e o que tem tornado as nossas prisões verdadeiras escolas do crime, aumentando a violência e criando um monstro que é esse crime, esse fenômeno do crime organizado. Quanto mais tiver essa punitividade, esse encarceramento, mais forte será o crime organizado nesse país. Eu coloquei o dia 20 de junho, porque dia 20 de junho foi o dia em que Rafael Braga foi encarcerado. Para quem não viu, está tendo uma campanha nacional pela liberdade de Rafael Braga. Rafael Braga está preso há 4 anos. Rafael foi encarcerado em junho de 2013 por portar pinho-sol e água sanitária durante os protestos de junho de 2013. Muito embora Rafael não tivesse nenhuma relação com os protestos. Ele foi preso sob o argumento de que pinho-sol e água sanitária seriam para fazer coquetel molotov, mesmo com o laudo da Polícia Civil, do Esquadrão Antibomba da Polícia Civil, dizendo que pinho-sol e água sanitária nunca poderiam ser usados como explosivos. Então a gente vê que Rafael Braga está há 4 anos preso, seletivamente, um jovem pobre e negro, com todas as evidências mostrando que é uma situação de injustiça. Então, está tendo uma campanha nacional pela liberdade de Rafael Braga, e aí faz parte de um projeto que estão sendo apresentados em vários municípios do Brasil para criar o Dia Nacional de Luta contra o Encarceramento da Juventude Negra nesse país. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Mariana Conte. Eu consulto o vereador Felipe Marques se existem mais vereadores inscritos. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, eu suspendo a reunião por 15 minutos regimentais. Intervalo regimental da 39ª reunião ordinária, e nós vamos conversar com o vereador Pedro Tourinho, que tem um requerimento no ementário de hoje. Esse requerimento pede informações sobre alternativas para melhorar o trânsito em avenidas e ruas no entorno de instituição de ensino, concessionária de veículos no bairro Swift. Vereador, uma boa noite. Por que essa questão do trânsito na região do Swift, envolvendo aí comércio e também uma instituição de ensino? Bem, a gente tem recebido diversas queixas de munícipes relativas àquela região ali. Ali tem um centro universitário importante, e aí, por conta disso, a gente foi procurado, enfim, pelos moradores, pela população, que pedem que seja feito um estudo, que se compreenda como é possível melhorar a dinâmica do trânsito e do transporte ali na região. E esse requerimento a gente tem 15 dias, com mais 15 dias. Com essa resposta, qual o tipo de ação? O senhor já pensa em uma ação ou vai aguardar essa resposta para então tomar um próximo passo? Bem, o que a gente espera é que a INDEC, já recebendo o requerimento, já adote desde já medidas para sanar essa questão, né? A gente sabe que caso isso não seja feito, aí outras medidas vão ser pensadas. Certamente vamos trabalhar na mobilização da comunidade, trabalhar no diálogo com a comunidade para que esse problema possa ser resolvido. Ótimo, então, obrigado e uma boa noite. Obrigado você, eu agradeço. E a gente lembra que aqui no intervalo regimental, hoje nós temos 7 projetos da pauta e nós vamos conhecer agora quais são. Lembrando, então, que o primeiro projeto da pauta é o que trata do Refis, que justamente é um projeto que ainda fala, em primeira discussão, daquele programa de
regularização fiscal de Campinas, que é o financiamento, aí de certa forma, para quem tem débitos com a Prefeitura até o dia 31 de dezembro de 2016. Os abatimentos serão de até 80% nas multas e 60% nos juros para o pagamento à vista e descontos de 50% nas multas e 30% nos juros para os pagamentos em até 61 vezes. Essa matéria será discutida ainda na noite de hoje em primeira discussão. Além disso, nós temos também um projeto em segunda discussão de autoria do prefeito que trata aí da desincorporação de áreas. O projeto tem o objetivo de autorizar a desafetação e a venda de uma passagem de pedestre que era originalmente utilizada pelos moradores da comunidade da Vila Nogueira para atingir vias públicas. Ainda temos também uma segunda discussão de um projeto que revoga a lei de 1993. Esse projeto foi solicitado em virtude de seu texto ter se tornado desatualizado e antiquado. Na sequência, nós temos a primeira discussão do projeto de lei complementar 21 de 2017, que também desincorpora a área pública de classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais e autoriza a venda através de licitação e da outras providências. Esse projeto ele altera uma lei que efetuou essa mudança, a Lei 14.545 de 2012. O objetivo é fazer uma correção na descrição das áreas que sofreram essa desafetação. Temos ainda um projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o título de cidadão campineiro ao senhor Sidney de Souza Lourenço. O homenageado é natural de Guararapes, interior de São Paulo, foi sargento da Polícia Militar e, nessa função, enxergou a necessidade de um serviço de qualidade na área de segurança patrimonial. Nós temos ainda, em turno único de discussão, um projeto de autoria do vereador Vinícius Gratti. Ele denomina uma rua do bairro Parque Nova Campinas como Rua José Benedito Franco. E, por fim, o sétimo projeto da noite é um projeto de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini. Esse projeto denomina Avenida Franco Formagione, uma rua que é conhecida como Estrada do Tanquinho, com o início na ponte do Rio Atibaia e o término no encontro com a Avenida Antônio Inácio Pupo. Mas antes vamos conhecer um pouquinho os detalhes de como funciona a Câmara Municipal de Campinas. E agora você vai saber como funcionam as comissões permanentes da casa. A Câmara de Campinas possui comissões permanentes. Elas são compostas por vereadores e têm como finalidade analisar aspectos específicos dos projetos que tramitam na casa. Ao todo, são 19 comissões permanentes e uma comissão especial de honrarias. Cada uma das 19 comissões é especializada em um assunto e os vereadores membros são escolhidos a cada 2 anos. As comissões permanentes são compostas por 5 vereadores, com exceção da Comissão de Constituição e Legalidade, com 7 parlamentares. As reuniões das comissões permanentes, elas são regimentalmente previstas que aconteçam a cada mês. Então, todo mês é obrigatório que haja pelo menos uma reunião de uma comissão permanente. Enquanto que a Comissão de Constituição e Legalidade, por ter mais projetos e mais itens a serem discutidos, ficou deliberado que ela atualmente faça 2 reuniões mensais. A agenda desses encontros você pode conferir no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. E nós estamos no intervalo regimental da 39ª reunião ordinária e vamos conhecer agora também como é o funcionamento das comissões de estudos que são criadas aqui no Legislativo. Além das comissões permanentes, a Câmara tem comissões temporárias e hoje vamos falar de uma delas, a Comissão de Estudos. Essa comissão é criada para analisar fatos de interesse da população, promovendo o debate e a discussão da matéria em estudo. Ela é criada através de um requerimento de pelo menos 1/3 dos vereadores. Ela é formada por no máximo 5 vereadores indicados pelos líderes de cada partido interessado. Se o número de partidos for maior que o de vagas, aí acontece um sorteio. Ao fim dos trabalhos é apresentado um relatório que é levado aos vereadores da casa em plenário.
Com base no relatório, qualquer vereador pode apresentar proposições referentes ao assunto estudado. Para saber das reuniões de comissão de estudo, você pode acompanhar através da agenda no site da Câmara, campinas.sp.leg.br. E hoje nós estamos na 39ª reunião ordinária. Mas você sabe como funcionam as reuniões ordinárias e as extraordinárias? Conheça agora. No Poder Legislativo, cada legislatura tem a duração de 4 anos. Dentro de cada legislatura, temos 4 sessões legislativas, uma a cada ano. Ela ocorre entre os dias 1º de fevereiro e 30 de junho, com uma interrupção no mês de julho e retornando entre o dia 1º de agosto até 15 de dezembro. Entre 16 e 31 de dezembro também é período de recesso. Durante a sessão legislativa temos as reuniões ordinárias, as reuniões extraordinárias e as reuniões solenes ou comemorativas. As reuniões ordinárias elas acontecem todas as segundas e quartas-feiras. Nas extraordinárias, só pode ser deliberada a matéria que foi objeto de convocação. No período de recesso, podem acontecer convocações extraordinárias pela maioria absoluta dos vereadores ou pelo prefeito municipal. E ainda neste intervalo regimental da 39ª reunião ordinária, você vai conhecer como funcionam as reuniões plenárias. A maioria das reuniões elas acontecem aqui, no plenário. Dentre elas, 3 têm destaque. A primeira delas são as reuniões ordinárias, que acontecem às segundas e quartas-feiras. Elas devem durar no máximo 5 horas e se iniciam sempre às 6 da tarde. As reuniões ordinárias elas são divididas em 4 partes e cada uma delas segue regras específicas. Vamos ver quais são. A primeira parte tem início às 17 horas e deve terminar no máximo às 18. Ela pode ser realizada com a presença de apenas um vereador. Pequeno expediente, destinado à leitura de expedientes e comunicados de vereadores. Tem início às 18 horas com duração máxima de 90 minutos. Os vereadores devem se inscrever para utilizar o tempo de até 5 minutos e é necessária a presença de no mínimo 1/3 deles para que haja quórum. Ordem do dia. É nessa parte que são votados e discutidos os projetos. É necessário que no mínimo 17 vereadores estejam presentes para que haja quórum. A duração máxima é de 120 minutos. Grande expediente. É a parte final da reunião ordinária. A duração máxima é de 90 minutos e vereadores podem se inscrever para falar por até 10 minutos cada um sobre um tema livre. A Câmara também pode ter reuniões extraordinárias, mas para que uma reunião desse tipo aconteça, ela tem que ser convocada com antecedência. De 12 horas quando convocada durante uma reunião e de 24 horas quando convocada fora de reunião. As reuniões extraordinárias elas são convocadas pela maioria absoluta dos vereadores ou pelo presidente da Câmara. A duração máxima é de 2 horas, podendo ser prorrogada por mais 2 horas. Ela é destinada somente para a ordem do dia, para que seja feita a apreciação de uma determinada matéria. A Câmara realiza ainda reuniões solenes que são comemorativas ou de homenagens propostas pelos vereadores. E ainda para você conhecer o funcionamento da Câmara, enquanto a gente está aqui no intervalo regimental da 39ª reunião ordinária, saiba agora e conheça os setores aqui do Legislativo de Campinas. A Câmara de Campinas é composta por órgãos internos que garantem o funcionamento dela. Hoje vamos conhecer alguns deles. Mesa da Câmara. Ela é formada pelo presidente da Câmara, pelo primeiro e pelo segundo vice-presidentes e pelo primeiro e pelo segundo secretários. A eleição da mesa ela acontece logo após a posse com a presença da maioria dos vereadores eleitos e sob a presidência do vereador mais votado entre os presentes. O mandato é de 2 anos e a renovação acontece entre os dias 16 e 30 de dezembro do segundo ano do mandato. A posse dos eleitos é automática a partir de 1º de janeiro. O presidente da Câmara é o representante legal do Legislativo. O mandato é de 2 anos e cabe a ele representar a Câmara em juízo ou fora dele. O presidente da Câmara dirige, executa e disciplina os trabalhos legislativos e administrativos.
cabe a ele fazer cumprir o regimento interno e manter a ordem no recinto da casa. A Câmara conta ainda com os líderes de bancada, eles são os porta-vozes da representação partidária. O líder e o vice-líder são indicados à mesa diretora da Câmara pela maioria dos membros da bancada. Compete ao líder da bancada indicar membros das comissões e indicar substitutos nos casos de falta ou impedimento. O líder também pode usar a palavra por até 10 minutos a qualquer momento da reunião que achar necessário para externar o pensamento da bancada. Outro tipo de porta-voz é o líder de governo. Ele representa o governo junto aos órgãos da Câmara. Ele tem as mesmas competências dos líderes de bancada e a indicação é realizada mediante ofício encaminhado à mesa. E tem ainda o plenário, que é o órgão máximo de deliberação da Casa. Ele é composto justamente pelos 33 vereadores que representam o povo. E você que assiste a TV Câmara Campinas, acompanha agora a 39ª reunião ordinária. Nós estamos no intervalo regimental. Lembrando que na noite da última segunda-feira foi aprovado em primeira votação o projeto de lei do Executivo que estipula as diretrizes orçamentárias para o ano de 2018, sendo dito pelo líder de governo que o grande desafio da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem é manter os investimentos em áreas importantes como a saúde, educação e transporte. Mas em meio à crise econômica que o país enfrenta, já sabemos que o próximo orçamento será um dos mais enxutos dos últimos 20 anos, disse Marcos Bernardelli. A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias teve 3 votos contrários na última segunda-feira. Esses votos foram dos parlamentares Pedro Torinho, do PT, Carlão, do PT e Mariana Conte, do PSOL. A vereadora, por sinal, chegou a apresentar 7 emendas à peça que foram rejeitadas pela Constileg, a Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Falando em nome da Constileg, o vereador Zé Carlos sugeriu, inclusive, que a parlamentar que teve essas emendas rejeitadas reapresente as mesmas para o orçamento do ano que vem e não para a LDO. Lembrando que a LDO passará por uma segunda votação na 40ª reunião ordinária antes do recesso parlamentar que acontece no mês de julho. A LDO ela deve ser votada obrigatoriamente ainda no primeiro semestre para que no segundo semestre então seja apresentado até o dia 30 de setembro o orçamento para o ano seguinte, o orçamento de 2018, e aí sim é analisado no segundo semestre pela Câmara Municipal o orçamento de Campinas para o ano que vem. Uma outra notícia é o projeto do vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Campinas, que proíbe o uso de herbicidas e agrotóxicos para capina química em áreas públicas e privadas da zona urbana de Campinas. A capina química é um procedimento que consiste na utilização de produtos agrotóxicos com o objetivo de combate de plantas consideradas danosas ao interesse do homem. Se realizada em diversos locais urbanos e periurbanos, se caracteriza como um uso indiscriminado de substâncias tóxicas diversas, sem amparo legal, expondo a efeitos nocivos à saúde pública e o meio ambiente. Essa proposta começou a tramitar na Câmara na última semana e deverá ser analisada, ainda passará pelas comissões da Casa. A primeira comissão é a Constileg, a Comissão de Constituição e Legalidade, para depois entrar na pauta de votação. Temos ainda um outro projeto apresentado pela vereadora Mariana Conte. Ela chegou, inclusive, hoje na reunião ordinária a falar durante o seu pronunciamento sobre essa matéria. É o dia de luta contra o encarceramento da juventude negra. Ela protocolou esse projeto que rememora a prisão arbitrária do morador de rua Rafael Braga em 20 de junho de 2013 no Rio de Janeiro por portar uma garrafa de pinho-sol. O PL, segundo a vereadora, objetiva marcar a data como o dia de luta
contra o encarceramento da juventude negra. De acordo com a justificativa, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. O perfil da população prisional do país é jovem, sendo que 55,07% tem até 29 anos e majoritariamente negra, o que representa 61,67%. Ainda de acordo com a justificativa, São Paulo é o estado com a maior taxa de encarceramento de negros no país. Um estudo realizado pela Secretaria Nacional de Juventude em 2012 demonstra que o estado tem 595 presos negros a cada grupo de 100 mil habitantes negros. Esses dados de 2012 revelam ainda um aumento de 74% na população carcerária do país em 7 anos. E você que acompanha a TV Câmara Campinas pode acompanhar também a nossa programação ao vivo através do facebook.com/Câmara Campinas ou ainda também acompanhar os nossos programas e ainda conferir tudo que é discutido aqui na Câmara Municipal no canal youtube.com/TV Câmara Campinas. O vereador Tico Costa sugere a união entre bitax e motoristas de aplicativos. Ele, que é o autor de um projeto de lei que trata justamente deste tema aqui na casa e também foi presidente de uma comissão de estudos a respeito do assunto, diz que a disputa entre táxis e aplicativos de transporte privado de passageiros pode ser resolvida de forma pacífica através da união dos motoristas de plataformas como Uber e Cabify com o Bitax, que é um aplicativo criado no ano passado pela Associação dos Permissionários Auxiliares de Táxis de Campinas. Ao invés de pagar uma empresa de fora, que se faça um acordo com os taxistas, por que não juntar o aplicativo e os serviços que eles prestam? Essa é a afirmação do vereador Tico Costa. O projeto do vereador para regulamentar os aplicativos está em tramitação na Câmara desde 27 de junho do ano passado, após uma comissão especial de estudos criada na casa se debruçar sobre o tema. Em janeiro, o vereador firmou um acordo com o Poder Executivo e retirou a proposta para que a administração pudesse apresentar uma proposta semelhante e aguarda agora, então, que venha esse projeto de lei do prefeito municipal. Lembrando agora que nós temos 7 projetos na pauta e nós vamos conhecer quais são as matérias que serão analisadas na noite de hoje. A votação desta quarta-feira começa com a segunda discussão do projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Vila Nogueira, autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei também de autoria do prefeito, que dispõe sobre o REFIS, o Programa de Regularização Fiscal de Campinas de 2017. Ele oferece condições especiais por tempo determinado para o pagamento à vista ou parcelamento de créditos tributários e não tributários. O item 3 também é de autoria do prefeito e será analisado em segunda discussão. O projeto revoga a Lei 7.602 de 1993, que estabelece normas e condições para assegurar o planejamento familiar na rede pública municipal de saúde. Em primeira discussão e votação, o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que altera a Lei 14.545 de 2012, que desincorpora a área pública da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais, autoriza a venda através de licitação e dá outras providências. Em turno único de discussão e votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carmo Luiz, que concede o título de cidadão campineiro ao senhor Sidney de Souza Lourenço. Em turno único de discussão e votação, projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Gratti, que denomina Rua José Benedito Franco uma via pública do município de Campinas. E, por fim, será analisado o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, em turno único de discussão e votação, que denomina Avenida Franco Formagione uma via pública do município de Campinas. E
e nós estamos no intervalo regimental da 39ª reunião ordinária. Estamos aqui no plenário aguardando a volta dos parlamentares. Nós temos aí já alguns membros da mesa diretora aqui no plenário e aguardamos que outros vereadores venham aqui. Você que conferiu a pauta, nós vamos detalhar algumas matérias e explicar melhor o que representa cada uma delas. O item 1, quando a gente fala do projeto de lei complementar 1917, na verdade, esse projeto ele desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais áreas de propriedade da municipalidade localizadas no loteamento Vila Nogueira. Ele tem o objetivo de autorizar a desafetação e a venda de uma passagem de pedestre que era originalmente utilizada pelos moradores da comunidade para atingir vias públicas por elas interligadas. Aí depois nós temos um outro projeto do Executivo, este será analisado em primeira discussão, que trata do REFIS, que é o Programa de Regularização Fiscal de Campinas. Essa proposta vem do prefeito e hoje vai ser discutida a legalidade da matéria. O REFIS concederá descontos para quem tiver débitos com a prefeitura até o dia 31 de dezembro de 2016. Entre as regras estão abatimentos de até 80% nas multas e 60% nos juros para os pagamentos à vista e descontos de 50% nas multas e 30% nos juros para os pagamentos em até 61 vezes. Lembrando que quem tiver o interesse de regularizar os débitos poderão emitir as guias de pagamento direto no site da Prefeitura. Mas antes, essa matéria precisa ser aprovada hoje, passará por uma segunda discussão, a segunda votação, momento em que se discute o mérito para ir para a sanção do prefeito Jonas Donizete, para só então as pessoas que têm dívidas até o dia 31 de dezembro de 2016 optarem por essa medida de fazer a regularização dos seus débitos. Na sequência, nós temos um outro projeto do prefeito municipal. Este projeto revoga a Lei 7.602 de 1993. Essa lei estabeleceu normas e condições para assegurar o planejamento familiar na rede pública municipal de saúde. A revogação da lei agora é pedida em virtude de seu texto ter se tornado desatualizado e antiquado e também em virtude da Lei Federal 9.263 de 96. Porque essa lei federal, ela supre todas as necessidades constitucionais que dizem respeito ao planejamento familiar. Temos ainda o quarto item da pauta, também de autoria do prefeito, em primeira discussão, que é um projeto que altera a Lei 14.545 de 2012. Esse projeto de 2012, essa lei, ela desincorporou uma área pública e agora o objetivo é fazer uma correção na descrição das áreas que foram desincorporadas por esta norma. O item 5 da pauta é um projeto de autoria do vereador Carmo Luiz. Ele concede o título de cidadão campineiro ao senhor Sidney de Souza Lourenço. O homenageado é natural de Guararapes, interior de São Paulo, foi sargento da Polícia Militar e nessa função enxergou a necessidade de um serviço de qualidade na área de segurança patrimonial e hoje é empresário do setor aqui na cidade. Temos ainda em turno único de discussão e votação o projeto de lei de autoria do vereador Vinícius Gratti, que denomina Rua José Benedito Franco uma via do município de Campinas, localizada no bairro Jardim Santa Marcelina. E, por fim, o item 7 da pauta é um projeto de autoria do vereador Luiz Carlos Rossini, que denomina Avenida Franco Formagione, uma via pública do município de Campinas. A via que será denominada é parte da conhecida Estrada do Tanquinho, em Campinas. Fique agora com a 39ª reunião ordinária. Solicito o vereador Pastor Elias, primeiro secretário, para que faça a chamada de verificação de quórum para a reabertura da 39ª reunião ordinária. Pois não, senhor presidente, vereador Rafa Zimbaldi.
Ailton da Farmácia, ausente. Flores, presente. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, ausente. Carlão do PT, presente. Carmo Luiz, ausente. Vereador Ailton da Farmácia está presente. Edson Ribeiro, presente. Fernando Mendes, presente. Felipe Marquese, ausente. Gilberto Vermelho, presente. Gustavo Peta, presente. Jorge da Farmácia, presente. Schneider, ausente. J. Silva, presente. Luiz Cirilo, presente. Luiz Rossini, presente. Marcelo Silva, ausente. Marcos Bernardelli, presente. Nelson Ossiri, presente. Pastor Elias Azevedo, presente. Paulo Galtério, ausente. Paulo Haddad, presente. Pedro Tourinho, ausente. Permínio Monteiro, presente. Professor Alberto, presente. Rafa Zimbaldi, presente. Rodrigo da Farmadic, ausente. Rubens Gás, ausente. Tenente Santini, presente. Tico Costa, ausente. Vinícius Gratti, ausente. Zé Carlos, ausente. 20. Senhor presidente, 20 vereadores presentes no plenário. 20. Com 20 vereadores presentes, a qual está reaberta a 39ª reunião ordinária. Pela ordem, vereador Gustavo Peta. Presidente, só gostaria de informar a todos os vereadores, público aqui presente, os telespectadores, que nós teremos na sexta-feira, 8h30, aqui no plenarinho da Câmara, uma escuta social organizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pela Câmara Municipal de Campinas, através da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, pela Defensoria Pública, CMDCA, Conselho Tutelar, sobre a educação infantil. E o foco do debate é exatamente o déficit de vagas relacionadas à educação infantil, como parte de um inquérito civil que já existe no município em torno desse assunto. Então, eu gostaria de convidar todos os vereadores. Esse é um evento dessa casa, em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Sexta-feira, 8h30, com a presença também da secretária de Educação, Solange Pellicer. 8h30 da manhã, aqui no plenarinho da Câmara. Muito obrigado, presidente. Obrigado, o registro está feito. O vereador Pastor Elias está informando aqui que são 24 vereadores presentes. 25 com o vereador Zé Carlos adentrando agora no recinto. Segunda parte, ordem do dia, inclui na pauta em regime de urgência, mediante requerimento 1772/2017, devidamente aprovado. O item 1, segunda discussão e votação do projeto de lei complementar 19/2017, processo 223856, de autoria do prefeito municipal, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo, transfere para a classe de bens dominicais a área de propriedade da municipalidade localizada no loteamento Vila Nogueira, e autoriza a venda a proprietários lindeiros, bem como autoriza a instituição de servidões e da outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável, eu convoco a Comissão de Política Urbana, Finanças e Orçamento para pedir tempo de exarar parecer. Vereador Zé Carlos, pedir tempo para exarar o parecer, se necessário. Vereador Marcos Bernardelli. Senhor presidente, as comissões já se reuniram e indico o vereador Zé Carlos para exarar o parecer. Vereador Zé Carlos tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, as duas comissões reunidas exaram parecer favorável por maioria absoluta. Parecer favorável, não havendo o vereador discutir. Em votação, vereadores favoráveis dirão sim, contrários dirão não. Chamada de votação. Ailton da Farmácia, sim. Flores, sim. Aurélio Cláudio, ausente. Campos Filho, sim. Carlão do PT, sim. Carmo Luiz, ausente. Edson Ribeiro, sim. Fernando Mendes, sim. Felipe Marquese, sim. Gilberto Vermelho, sim. Gustavo Peta, sim. Jorge da Farmácia, sim. Schneider, ausente. J. Silva, sim. Luiz Cirilo, sim. Luiz Rossini, sim.
Marcelo Silva, sim. Marcos Bernardelli, sim. Mariana Conte, sim. Nelson Osseri, sim. Pastor Elias Azevedo, sim. Paulo Galtério, ausente. Paulo Haddad, sim. Pedro Tourinho, sim. Permine Monteiro, sim. Professor Alberto, sim. Rafa Zimbaldi preside a sessão, não vota. Rodrigo da Farmadic, sim. Rubens Gás, ausente. Tenente Santini, sim. Tico Costa, sim. Vinícius Gratti, sim. Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 27 votos favoráveis. Com 27 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Incluindo na pauta em regime de urgência mediante requerimento 1853/2017, devidamente aprovado. Item 2, primeira discussão e votação. Projeto de lei 192/2017, processo 224637, autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o Programa de Regularização Fiscal de Campinas, Refisco Campinas 2017, e oferece condições especiais por tempo determinado para pagamento à vista ou parcelar de créditos tributários ou não tributários e da outras providências. Eu convoco a Comissão de Constituição e Legalidade, vereador Luiz Henrique Cirilo, pedir tempo para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão requer 10 minutos. Sessão suspensa por até 10 minutos. Tem? Pois não, vereador Luiz Henrique Cirilo. Senhor presidente, a comissão abre mão do restante do tempo e indica o membro da comissão, vereador Rodrigo da Farmadic. Vereador Rodrigo da Farmadic tem a tribuna para exarar o parecer. Senhor presidente, a comissão se reuniu e exara parecer favorável por unanimidade. Com parecer favorável, consulto o vereador Felipe Marques se existe vereador inscrito. Senhor presidente Rafa Zimbaldi, existe sim, e é a vereadora Mariana Conte. Vereadora Mariana Conte tem a tribuna por 10 minutos para discutir a matéria. Senhor presidente, nobres colegas, eu gostaria de fazer um debate sobre esse projeto que tem sido chamado na imprensa do Refis, em Campinas. E a primeira questão que eu gostaria de discutir é que o tempo curto de apreciação desse projeto. O projeto, desde a apresentação do projeto até essa votação, foram apenas 7 dias. 7 dias num projeto extenso, que discute questões importantes aqui na cidade e que demandou aí um estudo muito atencioso. Eu acredito que tramitar esse tipo de projeto, dada a importância e a gravidade, né, em regime de urgência, é muito ruim, porque não permite uma discussão mais aprofundada sobre o projeto e não permite, inclusive, que a gente faça sugestões sobre as questões, as preocupações que motivam esse projeto. Em primeiro lugar, né, diante dessa possibilidade de discussão e problematização, eu gostaria de problematizar alguns pontos do projeto. O projeto trata de refinanciamento de créditos tributários e não tributários em relação à prefeitura. Contudo, a gente sabe que existem dívidas e dívidas. Uma coisa é a dívida da dona de casa, do IPTU, da dona de casa, que não está conseguindo pagar porque perdeu o emprego, porque está difícil, porque o custo de vida está alto. Ou o ISS do advogado, que teve uma queda na clientela e está com dificuldade de pagar. Isso é uma coisa. Outra coisa são dívidas, inclusive dívidas que ultrapassam R$1 milhão. Quer dizer, são dívidas volumosas e que esse projeto prevê. Eu acredito que
é complicado tratar essas dívidas como sendo iguais, sem um escalonamento. O projeto apresenta um escalonamento, mas baseado no número das prestações. Define faixas a partir do tempo que a pessoa teria para prorrogar, com base nas prestações que estão colocadas no refinanciamento da dívida, e não no valor da dívida, que eu acredito que isso é importante. Eu acredito que é importante que as pessoas tenham aí um refinanciamento de dívidas que as pessoas estão com dificuldade de pagar, isso tem uma importância, inclusive, social. Contudo, eu acho que não dá para tratar a dívida da dona de casa da mesma forma como os grandes devedores de IPTU, por exemplo, no município. Inclusive, sendo que o principal argumento para esse projeto é a arrecadação imediata, eu acho que é importante a gente pensar aqui em alguns dados. A dívida ativa com a Prefeitura Municipal de Campinas, em 2016, segundo circulou na imprensa e dado da própria Prefeitura, era de 7,6 bilhões. Em 2016, foi arrecadado apenas 0,6%, o que equivale a 43 milhões. A Prefeitura tem divulgado que o objetivo é arrecadar mais impostos a partir do refinanciamento e que a previsão da arrecadação é de 100 milhões. 100 milhões equivale a 1,3% da dívida com os valores de 2016. Então, quer dizer, essa previsão não sobe muito o valor, a porcentagem que a Prefeitura prevê arrecadar de imediato com o refis. Eu acredito que esse baixo porcentagem da arrecadação da dívida diz respeito mais num processo de ineficiência da cobrança, que precisaria ter uma celeridade, com execução judicial da dívida, de forma mais eficiente, mais célere, do que entrar num financiamento, abrindo mão no futuro de arrecadar impostos, para uma arrecadação de imediato que não aumenta tanto assim a porcentagem em relação ao valor que foi anunciado em 2016. Então, na verdade, em nome da liquidez, se está criando um problema para o futuro, porque a Prefeitura está abrindo mão, sim, de arrecadar impostos. Inclusive, eu digo que existem dívidas e dívidas, mas exatamente esse projeto apresenta condições mais fáceis para as grandes dívidas. O inciso 5º do artigo 3º e 4º dobra o tempo de parcelamento, coloca em 120 parcelas para as dívidas superiores a 1 milhão. Então, quanto maior a dívida, mais tempo para pagar. Isso cria um problema que, na minha opinião, é muito sério, porque o projeto prevê desconto na multa e nos juros e a criação de um juros compensatório de 6% ao ano. 6% ao ano, numa comparação, é menor do que todos os juros, qualquer juros apresentado pela Caixa Econômica Federal em renegociação. O juros mínimo apresentado pela Caixa Econômica Federal em renegociação para a pessoa física é de 24% ao ano. A taxa Selic, que é a taxa básica, a taxa de referência para todos a economia, é de 10,25% ao ano. Então, o que está se propondo é que tenha esse juros compensatório, seja menor do que a taxa Selic, que é a taxa de referência. Isso cria um problema, que é a permissão de especular por meio do refis. O último refis foi em 2014. Se eu tenho uma dívida de R$1 milhão, suponhamos que um grande devedor que deve R$1 milhão, ele opta por não pagar as dívidas que ele tem com o município, prevendo já um novo refis, o último foi em 2014, agora estamos em 2017, prevendo um novo refis, ao invés de pagar as dívidas que ele tem com o município, ele aplica nos títulos do Tesouro Nacional, por exemplo. O rendimento que ele vai ter compensa. Então, ele pode optar por não pagar os seus tributos, reservar esse dinheiro,
aplicar em títulos da dívida do Tesouro Nacional, ele vai ter um rendimento maior, já esperando o refinanciamento da sua dívida, que está estabelecendo aí um juro de 6%. Isso é muito problemático, porque isso premia os devedores e cria um incentivo à inadimplência. Uma parte, vereadora. Só estou finalizando. Então, assim, eu acredito que isso é muito problemático. Eu acho que isso pode incentivar esse tipo de coisa. Esse tipo de renegociação pode incentivar uma prática de inadimplência, criando um problema imediato. Eu acredito que, melhorando o sistema de fiscalização e de execução judicial das dívidas no município, a perspectiva de arrecadação pode ser, inclusive, maior do que é o que esse projeto aponta. Por favor, vereador. Vereador, eu quero agradecer a parte, quero cumprimentá-la. Se Vossa Excelência me permite discordar do seu raciocínio. É claro que aqui nós estamos numa casa de leis, onde cada um pode defender e entender de forma diferente, e fica já consignado, então, o meu respeito. Porém, eu quero dizer que, muito embora hoje nós estejamos discutindo a legalidade e não o mérito, mas o tema é tão pertinente que Vossa Excelência defende o mérito. Esse projeto é constitucional, é legal. E acredito que até Vossa Excelência vai votar favorável pela legalidade. Votarei favorável à legalidade. Estou apresentando aqui as considerações, porque eu acho que é um tema importante, que merecia um debate mais aprofundado. E se Vossa Excelência permite, eu apenas quero defender aquilo que a senhora defende também lá fora, mas defender aqui nessa casa. Nós temos que fazer com que o cidadão, o campineiro, aquele que mora na cidade, tornar o inadimplente adimplente. E para isso, precisa fazer um programa como esse, um projeto como esse. Todo ano, eu acredito no potencial da senhora, provavelmente a senhora vai ser vereadora por muitos mandatos. A senhora vai ver que outros prefeitos terão a necessidade, no momento de crise econômica como nós temos no Brasil, de apresentar projetos como esse, para fazer o cidadão contribuir, para que ele possa pagar, se tornar adimplente, ele que deve IPTU, independente da quantia, da cifra financeira que possam dever. Vereador, eu estou propondo uma reflexão aqui, que eu acho que é necessário fazer um escalonamento relacionado aos valores, ao montante da dívida. Porque uma coisa é a dívida do IPTU da pessoa que não tem um escritório de advocacia, que não tem condições, nem acesso à informação desse mundo financeiro, que não tem um escritório de contabilidade. Outra coisa são dívidas milionárias, porque normalmente quem tem dívida milionária é porque tem um volume grande de recurso e que pode, por meio de um refinanciamento, inclusive especular, levando em consideração a expectativa de um novo financiamento no futuro. Então, vou votar favorável à legalidade desse projeto. Não quero usar a legalidade como critério, como instrumento para divergência de mérito. Eu acho que esse deveria ser um procedimento aqui adotado de forma geral, mas quero problematizar e vou propor emendas nesse projeto para que isso seja levado em conta. Muito obrigada. Obrigado, vereador Mariana Conte. Eu consulto o vereador Ailton se existe mais vereador inscrito. Senhor presidente, Rafa Zimbaldi, não existe mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, a matéria vai à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Eu solicito o vereador Gilberto Vermelho, vice-presidente, que assuma a presidência, por favor. Eu vou ter uma reunião agora. Vou subir lá. Está muito incrível. Não, fique em paz. Já tá recebido. Tá tranquilo. Item 3? Começa aí. Incluído na pauta em regime de urgência, mediante requerimento número 1854/17, devidamente aprovado. Item 3. Segunda discussão e votação do projeto de lei 130/17, processo número 223984, de autoria do prefeito municipal, que revoga a lei de número 7.602, de 8 de setembro de 1993,
que estabelece normas e condições para assegurar planejamento familiar da rede pública municipal de saúde. Parecer da Comissão de Constituição e Legalidade favorável. Convoco as comissões de Política Social e Saúde e a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania para exarar o parecer. Vereador Zé Carlos. Senhor presidente, as comissões já têm condições de exarar o parecer. Indica o nobre vereador Tico Costa para fazê-lo em nome de todas as comissões em conjunto. Vereador Tico Costa, Vossa Excelência vai exarar o parecer em conjunto. Senhor presidente, as comissões reunidas em conjunto exaram parecer favorável. Com o parecer favorável, o projeto entra em discussão. Por maioria, senhor presidente, por maioria. Por maioria, obrigado. Não havendo vereadores a discutir, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado o projeto do item 3. Incluído na pauta em regime de urgência mediante requerimento número 1855/17, devidamente aprovado. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de número 21/17, processo 223858, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei de número 14.545, de 26 de dezembro de 2012, que desincorpora a área de classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens dominicais, autoriza a venda através de licitação e dá outras providências. Maria absoluta, eu convido o segundo secretário para fazer... antes a Comissão de Constituição e Legalidade para exarar o parecer. Vereador Luiz Henrique Cirilo. Senhor presidente, a Comissão de Constituição e Legalidade indica o vereador Zé Carlos para exarar o parecer. Obrigado, presidente. O vereador Zé Carlos para exarar o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, a comissão, em conjunto não, que é só uma comissão, senhor presidente. A Comissão de Constituição, Legalidade e Redação exara parecer favorável por maioria absoluta. Perfeito, vereador Zé Carlos. O projeto entra em votação. Pastor Elias Azevedo. Pois não, senhor presidente, vereador Gilberto Vermelho, Ailton da Farmácia, sim, Flores, sim, Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho, sim, Carlão do PT, sim, Carmo Luiz ausente, Edson Ribeiro, sim, Fernando Mendes, sim, Felipe Marquesi, sim, Gilberto Vermelho preside a sessão, não vota, Gustavo Peta, sim, Jorge da Farmácia, sim, Jorge Schneider ausente, J. Silva, sim, Luiz Cirilo, sim, Luiz Rossini, sim, Marcelo Silva, sim, Marcos Bernardelli, sim, Mariana Conte, sim, Nelson Osseri, sim, Pastor Elias Azevedo, sim, Paulo Galtério ausente, Paulo Haddad, sim, Pedro Tourinho, sim, Permínio Monteiro, sim, Professor Alberto, sim, Rafa Zimbaldi ausente, Rodrigo da Farmadique, sim, Rubens Gás ausente, Tenente Santini, sim, Tico Costa, sim, Vinícius Gratti, sim, Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 26 votos favoráveis. Com 26 votos, o projeto está aprovado. Item da pauta número 5, turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo de número 82/17, processo 224274, de autoria do vereador senhor Carmo Luiz, que concede o título de cidadão campineiro ao senhor Sidney de Souza Lourenço. Parecer da Comissão Especial de Honraria favorável. Projeto entra em discussão. Não havendo vereador a discutir, o projeto vai à votação. Ailton da Farmácia, sim, Flores, sim, Aurélio Cláudio ausente, Campos Filho, sim, Carlão do PT, sim, Carmo Luiz ausente, Edson Ribeiro, sim, Fernando Mendes, sim, Felipe Marquesi, sim, Gilberto Vermelho, sim, Gustavo Peta, sim, Jorge da Farmácia, sim, Schneider ausente, J. Silva, sim, Luiz Cirilo, sim, Luiz Rossini, sim, Marcelo Silva, sim, Marcos Bernardelli, sim, Mariana Conte, sim, Nelson Osseri, sim, Pastor Elias Azevedo, sim, Paulo Galtério ausente, Paulo Haddad, sim, Pedro Tourinho, sim, Permínio Monteiro, sim, Professor Alberto, sim, Rafa Zimbaldi ausente, Rodrigo da Farmadique, sim, Rubens Gás ausente, Tenente Santini, sim, Tico Costa, sim, Vinícius Gratti, sim, Zé Carlos, sim. Senhor presidente, 27 votos favoráveis. Com 27 votos, o projeto está aprovado. Projeto de número 6 da pauta, turno de discussão e votação. Projeto de lei número 99/17, processo 223.738, de autoria do senhor vereador Vinícius Gratti, que denomina a rua José Benedito Franco uma via pública do município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte favorável. Projeto entra em discussão. Não havendo vereadores a discutir, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado o item 6 da pauta.
Item 7, turno de discussão e votação do projeto de lei número 122/17, processo número 223962, de autoria do senhor Luiz Rossini, que concede e denomina a Avenida Franco Farmagione, uma via pública do município de Campinas. Parecer da Comissão de Educação, Cultura e Esporte favorável. Projeto entra em discussão. Não havendo vereador discutir, o projeto vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado o item 6. Item 8. Matérias adiadas da reunião anterior, não há. Discussão e votação da ata. 9.1. Ata da 37ª reunião ordinária, realizada dia 14 de junho de 2017. Matérias lidas. Vereadores favoráveis à discussão, favorável, permanece com estão, aprovado. Requerimento só tirado. Matérias lidas no item 10, matérias lidas no expediente e sujeitos à deliberação do plenário. Senhor presidente, requerimento 1884, de autoria do senhor Pedro Tourinho, que requer votos de aplauso para o Observatório Municipal de Campinas, Gianicolini, pela atividade de observação de Saturno, realizada no dia 15 de junho. Requerimento entra em discussão. Não havendo vereador a discutir, o requerimento vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 1889 do senhor Carmo Luiz, que requer a realização de reunião solene para entrega de diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Walter Rezende de Oliveira em data diversa da prevista na resolução 717 de 99. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento 1891 do senhor Gustavo Peta, requerendo votos de aplauso a Mariana Dias, nova presidente eleita da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Requerimento entra em discussão. Não havendo vereador a discutir, requerimento vai à votação. Senhor presidente, requerimento... Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado, secretário. Perdão, senhor presidente. Requerimento ainda sem número de autoria do nobre vereador Marcos Bernardelli, que aplaude o GOB, Gabinete Oriente, Grande Oriente do Brasil, pela celebração de 195 anos de fundação, comemorado no dia 17 de junho. Encaminhe-se. Requerimento ainda sem número de autoria do vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, que aplaude a maçonaria organizada pela celebração dos 300 anos de fundação, a ser comemorado no dia 24 de junho como maçonaria simbólica. Encaminhe-se. Requerimento de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Cirilo, apoiado por outros vereadores, Luiz Henrique Cirilo, vereador do PSDB, que requer a tramitação em regime de urgência do PDL 105/2017, que concede o diploma de mérito jurídico ao doutor José Roberto Carvalho Albejante. Requerimento de vereador Dr. Luiz Henrique Cirilo entra em discussão. Não havendo vereador a discutir, o requerimento vai à votação. Requerimento... Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Requerimento, senhor presidente, ainda sem número de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, que requer a tramitação em regime de urgência do PDL 108/2017, que concede o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci a Valmir Marques. Requerimento entra em discussão. Não havendo vereador a discutir, o requerimento vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Senhor presidente, requerimento ainda sem número também de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Cirilo, apoiado por outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do PDL 106/2017, que concede o diploma de mérito jurídico a Luciana Nars. Requerimento entra em discussão. Não havendo vereador a discutir, requerimento vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Senhor presidente, o último
Requerimento a ser lido e votado na noite de hoje, também de autoria do nobre vereador Luiz Henrique Cirilo, do PSDB, apoiado por outros vereadores, que requer a tramitação em regime de urgência do PDL 107 de 2017, que concede o diploma de mérito jurídico a Linedine Helena Poteiro dos Santos. Requerimento entra em discussão, não havendo vereador a discutir. O requerimento vai à votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Grande expediente. Pois não, vereador. Oradores inscritos no grande expediente. Pois não, Antes disso, vereador, eu gostaria de requerer 1 minuto de silêncio em memória a 2 personalidades da nossa cidade falecidas. Antônio Carlos Couto de Barros Filho, que era carinhosamente conhecido como Caloca pelos seus amigos, morador de Souza, grande figura, que infelizmente nos deixou. E a outra, a senhora Olívia Lopes Ferreira, mãe do companheiro de todos nós aqui, José Paulo Ferreira, militante do PMDB, foi secretário dessa casa, e que a Câmara, nesse 1 minuto de silêncio, possa expressar os sentimentos e pesar à família de ambos. Com certeza, vereador. Eu concedo 1 minuto de silêncio. Obrigado. Pois não, vereador Carlão, do PT. Solicito o tempo de liderança, indico o vereador Pedro Tourinho para usá-lo. Pois não, concedido o tempo de liderança. Vereador Pedro Tourinho, vossa excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, professor Alberto. Também quero solicitar o tempo de liderança do Partido da República. PR, professor Alberto. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicitar o tempo de liderança do Podemos. Podemos, está concedido, vereador Nelson Rosa. Senhor presidente, Pois não, vereador Vinícius, grato. eu requero o tempo de liderança do PSB e indico o nobre vereador Antônio Flores, segundo vice-presidente dessa casa, para fazer o uso. Pois não, concedido, vereador. Então, eu passo a palavra agora ao vereador Dr. Pedro Tourinho. Vossa Excelência tem até 10 minutos pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, senhoras, senhores, público que nos assiste na TV Câmara, público aqui presente. Na segunda-feira passada, eu tratei aqui do sucateamento do Hospital Mário Gatti. Esse hospital, um hospital importantíssimo para a nossa cidade, né? Eu tenho falado sistematicamente disso, do quanto ele é importante, do quanto a administração atual do hospital tem atuado no sentido de sucatear esse serviço. Eis que eu recebi uma denúncia no sábado de que os pacientes que fariam quimioterapia no hospital naquela data, a quimioterapia é um dos tratamentos, um tratamento muito importante para quem tem câncer, para quem está em tratamento, né, dessa doença tão grave, tão assustadora que é o câncer. E, portanto, é um tratamento que tem que ser feito num tempo correto, com as medicações corretas, específicas para cada tipo de problema. Cada tipo de câncer vai exigir uma combinação específica de tratamentos, ora cirúrgico, ora radioterápico, ora quimioterápico e, frequentemente, combinando todas essas estratégias. Eis que a denúncia que eu recebo é que os pacientes que iam fazer quimioterapia no hospital foram dispensados e que isso aconteceu porque a geladeira onde ficavam os quimioterápicos apresentou problemas, danificou, defeito, e que o dano não foi percebido no tempo adequado e os medicamentos foram perdidos.
O prejuízo previsto, estimado, em decorrência desse fato, é da ordem de R$300 mil. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu nessa geladeira. As geladeiras podem estragar mesmo novas, ou elas podem estragar porque estão velhas e porque não receberam a manutenção adequada. Não vou aqui, então, emitir já um juízo de valor sobre a causa desse ocorrido. Mas eu acho que esse é mais um evento que certamente serve como um alerta, um evento sentinela, a gente chama na saúde pública, para a situação que esse hospital está passando. Eu encaminhei um requerimento de informação, né, eu quero que esse fato seja apurado. Acho que é inadmissível a gente ter um hospital tão importante feito Mário Gatti sendo desmontado paulatinamente, pedaço por pedaço, com profissionais tendo que trabalhar em condições progressivamente mais precárias, mais vulneráveis e mais sujeitas, inclusive, ao erro, em decorrência do excesso de pacientes por profissional, né, mas também propenso ao adoecimento pelo mesmo motivo, enfim. São várias as questões aí que nos fazem ter uma grande preocupação com essa questão. A administração precisa responder responsavelmente sobre esse evento, né, e que isso seja mais um momento para a gente ficar alerta com a questão do desmonte do Hospital Mário Gatti. Da mesma forma, eu quero falar também do desmonte que está sendo feito da nossa rede de atenção psicossocial. A rede de atenção psicossocial é a rede de saúde, né, responsável pelo cuidado em saúde mental no nosso município, né? A nossa rede, a RAPS, como ela é chamada, aí é uma rede com diversos equipamentos que trabalham de forma integrada para acolher e cuidar o usuário da saúde mental da cidade. Tanto o usuário, por exemplo, que está numa situação de abuso de álcool e outras drogas, como o usuário da saúde mental que padece de um transtorno de qualquer ordem. A gente tem, em Campinas, diversos serviços. Campinas foi referência nacional. Campinas é uma cidade que tem uma rede vigorosa, com muita capacidade de promover bem-estar e de defender a saúde das pessoas, mas chegou para nós a informação de que um equipamento da rede de atenção psicossocial, que é a unidade de acolhimento de adultos, vai ser fechado. Eu quero aqui dizer que isso é impensável, porque a gente não pode pensar, nesse momento, caminhar no sentido de fechamento de equipamentos de saúde, né? A unidade de acolhimento transitório, ela é um serviço que está previsto dentro da RAPS, tá? De acolhimento de adultos, ela está prevista dentro da RAPS, e a gente sabe que se isso está acontecendo, é por causa da redução gradual dos repasses do convênio do Cândido Ferreira, né? Um convênio que serviu à cidade segue servindo a cidade de forma importante, né, como parceiro da Prefeitura Municipal de Campinas, mas que vem sendo sistematicamente aí estrangulado. Então, é muito importante a mobilização que está sendo feita pelos militantes da chamada luta antimanicomial, que é a luta que defende, né, que as pessoas que têm algum transtorno na área de saúde mental possam ser tratadas em liberdade, com dignidade, com respeito aos seus direitos humanos, a todos os seus direitos fundamentais, que essas pessoas possam estar integradas na sociedade como cidadãos produtivos, participando de processos de reabilitação psicossocial, né, através do trabalho, geração de renda, enfim, uma série de questões. Tá? Por fim, eu quero tratar de mais um tema que tem sendo manchete nos jornais da nossa cidade, dia após dia, que é a questão do plano diretor. O Ministério Público pediu à Prefeitura Municipal que adie a entrega do plano diretor à Câmara Municipal de Campinas. A previsão original era de que esse plano viesse para essa casa no dia 15 de julho, agora para começar a tramitar, né, no meio do mês de junho ou julho, não tenho certeza aqui agora. E a Prefeitura, então, aparentemente acatou, né, o pedido do Ministério Público para que possa haver mais debate. E por que a gente entende que há esse pedido? Qual que é a questão? A questão, na nossa opinião, é que há ainda um déficit de democracia na construção desse plano. Tá? Esse plano é um plano que vai tratar das diretrizes para o desenvolvimento da cidade pelos próximos 10 anos, e o que a gente tem visto é que esse plano segue sendo prioritariamente construído para dialogar com os setores do mercado imobiliário da cidade, não com comunidades e setores que precisam ser ouvidos na construção do plano. Barão Geraldo, particularmente, tem se manifestado de forma muito intensa, né? A gente teve um ato público no sábado passado. Ontem,
Na Unicamp houve também um evento no qual acadêmicos, membros da comunidade da Unicamp debateram de maneira qualificada e aprofundada alguns aspectos que precisam ser incluídos no plano diretor, e aí eu acho que é muito importante a Prefeitura Municipal dar ouvidos muito sensíveis à questão, às contribuições que a Unicamp vai fazer. A gente sabe, né, do tanto que a Unicamp tem de massa crítica, de gente que se aprofunda nas questões. Então, acho que é muito importante que essa interlocução se aprimore nesses próximos 90 dias. Né? E, evidentemente, tem algumas questões que têm que ser efetivamente removidas do plano diretor, pelo menos daquilo que tem sido apresentado até o momento. Né? Particularmente, a chamada macrozona de destruição da natureza, né, o nome como ela está sendo apelidada aí, né, que é a perspectiva da verticalização, né, do ataque, da ampliação da mancha urbana da nossa cidade, para além do perímetro atual. Né, isso vai impactar diretamente na vida de todos os campineiros e campineiras, independente de onde as pessoas morem, e isso definitivamente não é do interesse da população. Né? Várias entidades têm se manifestado, a ONG Minha Campinas, inclusive, fez uma apuração sobre isso, né? E tem aí diversos dados que demonstram que a população quer mais voz, quer mais participação nessa questão. Neste exato momento, está acontecendo uma reunião importantíssima no Salão Vermelho. Saindo daqui da casa, eu vou para lá para poder ver como é que está sendo o debate lá, porque ali estão sendo apresentados no Concidade mais alguns pontos desse plano diretor. Pois bem, quero então apelar à Prefeitura Municipal para que a Prefeitura seja mais flexível e cumpra com mais efetividade a obrigação que lhe é cabida de garantir uma construção democrática e participativa para o plano diretor. A população de Campinas claramente quer participar, quer ter voz, então a Prefeitura tem a obrigação de cumprir essa responsabilidade de garantir um plano diretor que vai respeitar os pressupostos do desenvolvimento justo, sustentável para a cidade de Campinas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro Torinho. Próximo vereador inscrito é o professor Alberto, pela liderança do PR. Vossa Excelência, vereador, tem até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e telespectadores da TV Câmara, muito boa noite a todos. Senhor presidente, ontem foi comemorado em todo o mundo o Dia dos Refugiados. E esse é um tema que teve vários comentários, várias reportagens nas principais redes de televisão, tanto a imprensa escrita como falada, e também muitas reportagens, muitas opiniões, especialmente nas redes sociais. Algumas coisas me preocupam com algumas falas que pude acompanhar, algumas opiniões. Eu, particularmente, entendo ser opiniões extremamente perigosas. Primeiro lugar, porque ninguém quer se refugiar para um outro país ou outra cidade, ninguém quer sair do local onde nasceu. Essa é a realidade, as pessoas são apegadas ao seu local de nascimento, têm a sua própria identidade e tudo, mas devido a guerras, perseguições de cunho político, de cunho religioso, ou problemas econômicos, muitas pessoas são obrigadas, elas são expulsas dos seus locais de origem e aí são acolhidas por outras nações que não estão em guerra, em conflitos, e um desses países é o nosso país. Então, essas pessoas são acolhidas até porque o Brasil é signatário de acordos internacionais que faz com que, então, nós somos e temos que acolher. Mas, independentemente disso, nós vivemos em um país acolhedor. A gente sabe que o povo brasileiro é um povo acolhedor. Agora, o que nós temos enxergado, de maneira geral, nos principais ataques contra os refugiados, primeiro porque as pessoas têm medo do diferente, isso que gerou o termo grego, né? Xenofobia, xenófobos. Isso é uma palavra grega que significa simplesmente medo do estrangeiro. Que
Havia o primeiro conceito é o chamado bárbaros, né? Os que são diferentes de nós são classificados de bárbaros, ou os que habitam fora do Império Romano para a Antiguidade Clássica. E hoje vem a ideia da xenofobia, medo do diferente, ou medo do estrangeiro. E normalmente os argumentos levantados para ter medo do diferente ou do estrangeiro é sempre achar que a maioria desses refugiados são terroristas, ou vêm aqui para competir com o mercado de trabalho local, ou que são traficantes. Então, normalmente, se levanta esses tipos de argumentos. Realmente, lamentavelmente, isso existe em todas as nações. Inclusive, existem também brasileiros que estão na Europa, ou estão na América do Norte, ou no Japão, lamentavelmente, como também traficantes e outras coisas mais. Então, se existe aqui, existe lá também. Então, isso é uma realidade, infelizmente. Mas, de um modo geral, eu diria que a maioria das pessoas que são obrigadas ou forçadas a saírem dos seus locais de origem são pessoas como nós, que têm anseios iguais aos nossos, que buscam segurança para sua família, buscam melhorias de vida, educação, saúde, etc. Realmente, nas redes sociais surgiu um boato tão absurdo, inclusive, senhor presidente, dizendo que era o senador Magno Malta que tinha espalhado essa informação que ele tinha recebido, não sei de quem, tudo falsidade, ponto até do senador Magno Malta está tendo que explicar nas redes sociais que não é a fala dele. Mas surgiu uma conversa que a ONU estava enviando para o Brasil 13 navios com 1.800.000 refugiados. Olha que mentira, para começar não caberia em 13 navios 1.800.000 pessoas, isso é impossível, qualquer pessoa sabedor que não dá para, em 13 navios, 1.800.000 pessoas. É tão absurdo esse tipo de boato, e nós precisamos também, eu sei que nós somos crédulos, a gente faz parte da nossa construção cultural, sermos extremamente crédulos, mas crer é também pensar, né? Pode crer, mas tem que pensar também, tem que fazer conta, né? E não cabe em 13 navios 1.800.000 refugiados. É a maior mentira que se viu, e correndo aí na internet, as pessoas... Eu recebi tanto esse tipo de informação, veio no meu WhatsApp, e inclusive gravei uma fala explicando, não é possível, isso é matematicamente impossível. E, lamentavelmente, isso surge por discursos de interesses políticos, pessoas que querem ganhar, querem levantar uma bandeira, e esse é o medo, essa é a preocupação que eu tenho quando eu trago aqui esse debate no Dia do Refugiado, que foi ontem. É que daqui a pouco o bode expiatório do Brasil são os refugiados. A culpa do Brasil está com problema na presidência, está com problema econômico, está com problema de desemprego, tudo vai cair, sabe, em cima de quem? Dos refugiados. Isso aí é uma injustiça sem precedentes, um erro, uma obtusidade de quem é tão pequenininho para enxergar todo o processo e culpar essas pessoas. É lamentável, mas, infelizmente, tem gente que dá soluções simplistas para os problemas. Eu já usei essa tribuna, já falei sobre o problema do messianismo, gente que quer um Messias para resolver o problema do país. Então, põe como se fosse uma crença religiosa num ser humano, e aí começa a inventar esse tipo de situação para fugir dos problemas reais. Então, ontem foi o Dia do Refugiado, e nós temos que fazer uma reflexão honesta, séria, justa, entender que a maioria dessas pessoas não estão aqui simplesmente para tomar o seu lugar. Bom, aliás, uma reflexão ainda mais profunda que eu gostaria de fazer é a seguinte: ora, a maior parte de nós que habitamos nesse país, viemos também como refugiados em algum momento. Basta fazer uma análise da sua árvore genealógica, você vai ter uma surpresa. Salvo os nativos, os povos autóctones que estavam aqui, que também vieram de algum local, mas já estavam aqui antes dos europeus chegarem, antes dos africanos, eles já estavam aqui. E muita gente é descendente dos italianos, dos espanhóis, dos portugueses. Então, eles, na verdade, hoje nós somos o povo brasileiro, mas somos um povo miscigenado. E em algum momento, algum ancestral nosso foi também imigrante, que também precisou sair por algum tipo de situação, seja econômica, ou de guerra, ou de conflito religioso, e que precisou fugir e vir para o Brasil.
Então, eu acho que nós precisamos ter um pouquinho mais de cuidado com esse costume de querer já jogar sobre os refugiados como sendo todos, até parece que se todos os refugiados deixassem de vir no Brasil, os nossos problemas seriam todos resolvidos. Isso aí é um engano absurdo, uma falácia sem tamanho. E é por isso que eu faço essa reflexão. Para Campinas estar recebendo os refugiados, são poucos em relação ao nosso tamanho. O Brasil hoje tem mais de 200 milhões de habitantes. Os refugiados, eu tenho aqui os dados, pelo menos oficiais, claro, deve ter diferenças, mas o que foi publicado pela imprensa, olha aqui o número, em 2015, é o último número que nós temos, deve ter aumentado, mas em 200 milhões de pessoas, você acha que faz muita diferença 30 mil pessoas? 30 mil refugiados? Isso aí eu não, quase não se percebe um número desse. E outra coisa, estão acusando religiões, etc. O maior número de refugiados que nós recebemos até hoje, de pessoas, ou tem do próprio Haiti, que vieram grandes grupos, né, do Haiti. Agora, a região norte está recebendo grandes contingentes de venezuelanos. Também recebemos pessoas devido ao problema do conflito no Oriente Médio, da Síria, mas o número maiores que nós temos recebidos, além dos sírios, tem os angolanos, um número grande de pessoas de Angola, da Colômbia. Então, é muito estranho querer jogar toda a culpa sobre os imigrantes ou sobre os refugiados. Eu acho que nós que temos uma construção judaica cristã, nós temos que ter um outro olhar para o ser humano, independentemente da sua etnia, independentemente da sua nacionalidade, são seres humanos. E agora eu quero, sim, utilizar meu sentimento religioso, que eu diria que todos são a imagem de Deus, né? São seres humanos e eles têm o direito também de estar presente aonde eles puderem. Eu tenho certeza, se eles pudessem escolher, eles queriam voltar para os seus países, se eles tivessem a oportunidade de ter paz lá também. Então, essa é a reflexão que eu faço, senhor presidente, senhores vereadores. Muito boa noite a todos. Obrigado, professor Alberto. Eu convido o próximo vereador inscrito, pela liderança do Podemos, vereador Nelson Rosa. Vossa Excelência tem até 10 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, membros da mesa, vereadora Mariana Conte, todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho a essa tribuna trazer um assunto que voltou à mídia. Me refiro à reforma no Centro de Convivência de Campinas. Hoje, junto com a equipe de assessores, o pouco que nos restou, fizemos uma constatação junto ao Centro de Convivência. O Centro de Convivência é um lugar destinado à cultura, destinado à arte, ao esporte, palco de inúmeras apresentações, peças internacionais. Mas, infelizmente, hoje, o Centro de Convivência, ele é um convívio de usuários de drogas, de pessoas que cometem atos de criminalidade, violência, sexo explícito. É algo revoltante. É algo revoltante, e isso à luz do dia. A reforma no Centro de Convivência já foram por 4 vezes adiadas. O início da reforma no Teatro do Centro de Convivência, ele não tem mais prazo para acontecer. A última previsão dada pela Prefeitura foi em dezembro de 2016. Era de que os trabalhos começariam na metade deste ano. Mas, segundo a administração municipal, enquanto o documento que autoriza o leilão do potencial construtivo do imóvel e o projeto arquitetônico não forem concluídos, os reparos não vão começar. Desde o fechamento do prédio, pela primeira vez em 2011, esse é pelo menos o 4º atraso na obra. Por isso, realizei na segunda-feira 3 indicações ao senhor prefeito e um requerimento.
solicitei um posicionamento da Prefeitura Municipal de Campinas para que inicie a revitalização no centro de convivência, como também instale o ônibus da Guarda Municipal, um ônibus todo estruturado. Utilizei muito desse ônibus na época que estava como coordenador de prevenção às drogas. Ele tem todo um amparo, um monitoramento que proporciona, né, um conforto para a Guarda Municipal trabalhar, ficar lá em tempo, estando todos os dias, né, no centro de convivência. São 8 ou 12 câmaras instaladas nesse ônibus e, com certeza, ocorrendo, atendendo essa indicação, já vai trazer mais segurança para os usuários do centro de convivência. Segundo foi noticiado aos 4 cantos dessa cidade, existe uma negociação da Prefeitura com o governo estadual para que parte da verba que seria destinada ao Teatro de Ópera, que seria construído no Parque Ecológico por 80 milhões, seja usada para a obra do Convivência. Pois é, não temos nenhum e nenhum outro. No fim de 2016, o governo municipal anunciou a desistência da obra para investir em outros equipamentos da Secretaria de Cultura e também da Saúde. A situação ela é precária. Naquele prédio e propriamente na praça, o que se verifica são os sinais de total abandono. Mas, infelizmente, o problema não reside tão somente na estrutura daquele teatro, mas sim também em outros pontos que cabe mencionar aqui, sobretudo na precariedade em vários níveis na própria praça. O que se vê é uma agonia sem precedente daquele complexo de 4 edifícios criado por Fábio de Moura Penteado, por falta de recursos para manutenção e está sob constante risco de depredação. O problema ele atravessou diferentes gestões municipais e, apesar de haver hoje um laudo que descarta a possibilidade definitiva de desabamento, não se fala em nada referente à data para início das obras de restauro. Providências que devem exigir, no mínimo, 2 anos de trabalho. A praça que cerca o complexo sobrevive em estado terminal. É absurdo. Hoje nós estivemos lá, é um lugar que eu frequento, mas hoje, conhecendo um pouquinho mais, depois do centro de convivência ter sido interditado, foi por volta da meio-dia, é algo fora do normal. Fora do normal e próximo ao centro de convivência tem uma base da Polícia Militar. A praça que cerca o complexo, ela sobrevive em estado terminal, e quando eu me refiro a isso, é pelo uso de esportistas e pela realização aos finais de semana de uma feira de artesanato e também antiguidades, alimentação, petiscos, né? E nesta data eu protocolei nessa casa o pedido de informação, também por conta de toda essa situação que toda hora vem à mídia, com o objetivo de mais transparência quanto aos procedimentos realizados até então, mas, de fato, o que eu mais me preocupo é com a utilização daquele espaço por marginais, pelos dependentes, usuários, né, de substâncias, e também as gangues. Nós tivemos um caso aí recente, vou mencionar daqui a pouquinho. Na semana passada, um morador de rua. Ele foi hospitalizado após ser agredido com um machado durante uma briga no Centro de Convivência Cultural e, segundo testemunhas, a vítima, identificada pela polícia como Kleber Ivanil Rodrigues, de 27 anos, ele foi atacado por um grupo de skinheads. Então, nobres vereadores, os poucos que permanecem nessa sessão, se ainda não temos data e nem recursos para adotar aquele valioso espaço público das condições ideais de convívio, que ao menos o dotemos com segurança, com manutenção das áreas verdes, com a presença do poder público municipal de forma mais ativa, que dotemos aquele espaço do mínimo necessário de ações que visem coibir a ação de bandidos. Eu solicitei, mas em verdade eu exijo, a criação de uma base permanente da Guarda Municipal naquele complexo. Nem se diga que aquela base da PM no entorno
está lá para garantir a segurança dos usuários desse espaço. Haja vista o fato ocorrido na semana passada, no qual já me referi, com aquela pessoa em situação de rua que recebeu machadadas de um grupo de skinheads. Há diversas denúncias de toda desordem possível. Me refiro ao uso de drogas, roubos e até crimes com a liberdade sexual. Esse é o nosso centro de convivência cultural. Tudo isso é um verdadeiro absurdo. Então peço, senhor prefeito, em nome da população, que atenda ao meu reclamo, às minhas reivindicações, às minhas indicações, requerimento, e revitalize o centro de convivência e crie naquele espaço um posto avançado da prefeitura, em especial uma base modelo da Guarda Municipal, da nossa valiosa Guarda Municipal. E para concluir, eu acho que todos aí têm conhecimento, não só a Prefeitura de Campinas, como todas as prefeituras, passam um problema econômico muito grave, né? A falta de dinheiro, a falta de recurso. Então, eu solicitei ao secretário de Segurança, Dr. Baggio, pessoa pela qual eu tenho grande admiração, sempre atencioso nos meus pedidos, para que desloque esse ônibus, que eu conheço muito e sei que ele pode agregar, mas também solicitei ao prefeito, e aí eu peço mais uma vez, né, que consiga, caso não tenha nenhum projeto, nenhum recurso para revitalizar o centro de convivência, com as empresas, né, com os parceiros. Nós não podemos deixar um centro de convivência, em plena luz do dia, totalmente abandonado, sem nenhuma atividade. Encontramos lá pinos de cocaína espalhado. Vou estar publicando no meu Facebook, a partir de amanhã, toda essa constatação, um vídeo, para mostrar para vocês que realmente aquele lugar é um lugar de abandono e um palco de verdadeiros atos de criminalidade, violência, e uma situação também muito triste em ver jovens, adultos e menores utilizando de substâncias das mais variadas, desde maconha, bebida alcoólica, cocaína e crack. Muito obrigado a todos, uma boa noite. A cidade não fecha e esse vereador não dorme. Obrigado, vereador Nelson Rosen. Eu convido agora, para falar em nome da liderança do PSD, vereador Antônio Flores. Vossa Excelência, vereador, tem até 10 minutos pela liderança do seu partido. Obrigado, presidente, vereador Vermelho. Uma honra poder falar diante de Vossa Excelência na presidência. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora Mariana, ia fazer uma fala, vou emendar umas 2 ou 3. Primeiro, queria concordar totalmente com a fala do vereador professor Alberto, quando ele menciona de boatos na rede social, na internet, dando conta de que a ONU já havia acordado com o Brasil do envio de 1.800.000 muçulmanos, perdoe-me, né? Pessoas de origem muçulmana de toda aquela região, né? Da Síria, daquela região. Primeiro, e ainda atribuindo a uma pessoa idônea do Senado Federal, o senador Magno Malta. Eu quero, junto com vocês, repugnar esse tipo de boataria. E primeiro, vereador professor Alberto, quem repercute essa boataria não tem o mínimo de sensatez, de visão numérica, matemática, de fazer uma continha básica. Assim como Vossa Excelência já fez e eu também, teria que ter, no mínimo, caber no mínimo em cada navio, 138.500 pessoas por navio, o que na prática não se cabe. É 7, 8 mil no máximo de um navio grande. E sem contar, como eu estava comentando com a vereadora Mariana Conte, que em cima dessas notícias acabam gerando outras de forma xenófobas, né? Comentários, não, aqui nós não... Ou seja, a pessoa que não entendeu, não sabe se é mentira, se é verdade,
Aqui não aceitamos, já mistura o Canadá, que o Canadá está fazendo uma seleção, dando lição neles, mistura Canadá com essa informação da ONU, de uma coisa totalmente inverídica. Então, quero concordar com a fala de Vossa Excelência, com a visão da vereadora Mariana Conte também, que, primeiro, não é verdade, que essas pessoas parem de pensar que não tem que ter xenofobia e nenhum tipo de fobia, ao contrário, trata-se de todos seres humanos com o mesmo direito, nós estamos dentro da mesma espaçonave Terra, somos todos seres humanos. Eu mesmo recebi nas nossas igrejas, cuidamos de 5 pessoas vindas, Mariana Conte, do Paquistão e da Índia. Chegaram porque estavam perseguidos em seus países. O que você vai fazer com a tua família? Vai emigrar para outro lugar, óbvio. Graças a Deus que os recebemos bem. Chegaram aqui, nós os acolhemos, demos o que comer, demos cesta básica, levamos os mesmos arrumamos trabalho para os mesmos, e graças a Deus estão bem felizes aqui. Então, só para colaborar com o pensamento de Vossa Excelência, abaixa a xenofobia e saber que dentro dessa aldeia global, somos todos um. Segundo item, senhor presidente Gilberto Vermelho, é para parabenizar o Executivo Municipal do envio do projeto do Refis, de número 192, 2017, projeto que visa o refinanciamento de dívidas. Hoje existe, pelos cálculos, mais de 100 mil pessoas endividadas nessa cidade, querendo quitar suas dívidas, mas ou por desemprego, ou por uma razão ou por outra, não estão podendo quitar suas dívidas. E estavam ansiosamente aguardando um programa de refinanciamento. E a casa também já estava aguardando, desde abril, maio, e felizmente chegou agora. Hoje, para que toda a população saiba, votamos em primeira votação, que foi legalidade, e devemos votar no dia 28, próxima segunda-feira, a votação de mérito, para no mês de julho já entrar, o prefeito poder sancionar o projeto e, enfim, dar liberdade para que os cidadãos, e os cidadãos de bem, não é nem solicitado pelo governo, quantos cidadãos estavam clamando por querer quitar suas dívidas. Claro que se puderem ter o abatimento de juros, de multa e tudo mais, é bom para eles. Então, eu quero aqui parabenizar, não só pelo envio, porque nós, vereadores, também concordamos, são milhares de pessoas solicitando, e aqui eu não estou falando de partidarismo, ideologia A, ideologia B, cidadão é cidadão. Eu sempre digo, vereador Ailton da Farmácia, cidadão, ideologia não enche barriga de ninguém, não é verdade? Então, Vossa Excelência tem eleitores como eu, com a vereadora Mariana Conte, vereador Nelson Ozzi, nós temos eleitores independente de ideologia, e todos eles estão endividados, né? E repito, não é porque não quiseram pagar, porque são caloteiros, é porque estão endividados, ou por desemprego, por isso e por aquilo, querendo quitar suas dívidas. Então, eu quero parabenizar, e peço que essa casa realmente aprove o programa de refinanciamento, para que a partir de julho, os cidadãos que querem estar legalizados, estar de acordo com a lei, já possam quitar suas dívidas. E o terceiro item, fazer um breve resumo da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Quero agradecer aqui, em nome deste vereador Jorge da Farmácia, vereador Marcelo, vereador Permínio, vereador Rodrigo da Farmadic, Marcelo Silva. Esses 5 vereadores, nós conseguimos concluir, no dia de hoje, a 5ª reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Graças a Deus, com presença marcante de todos eles, e dizer que nós já recebemos nessa comissão a secretária de Educação, o secretário de Esporte, doutor Dário Saad, secretária Solange da Educação, e era para ter recebido no dia de hoje o secretário de Cultura, Ney Carrasco, o vereador professor Alberto. Eu sei que ele até me ligou, justificou, não pôde estar presente, o vereador líder de governo, Marcos Bernadelli, porque eu sei que ele foi chamado para uma reunião de emergência pelo governo, até para uma reunião onde se tratava da parada GLTTB.
E como a Polícia Militar só tinha essa data para poder definir, devido à urgência, vereadora Mariana, se trata dia 25 já, devido à proximidade, então a comissão considerou, achou justo, e já deixamos consignado que ele deverá estar aqui na primeira reunião do mês de agosto, para falar conosco exatamente assuntos dessa natureza, que bem abordou o vereador Nelson Mose. Então, ele foi chamado para essa reunião de emergência, que a gente compreendeu, entendeu, né? A comunidade GLTTB também tem seus direitos e cabe estar protegida e organizada, inclusive pela municipalidade. Mas o trabalho da reunião de Educação, Cultura e Esportes, resumidamente, com 25% do orçamento para a educação, o que foi trazido pela Secretaria de Educação para a nossa comissão, a implantação... Boa parte, vereador. Pois não, vereador Vinícius Crato. Vossa Excelência tem tudo. Cumprimentar a Vossa Excelência pela fala e também aproveitar a oportunidade, o ensejo que o senhor colocou aqui, citou a questão dos refugiados, bem como outros vereadores. Hoje, eu quero destacar o projeto de lei que o prefeito irá mandar para a Câmara, que hoje nós estivemos presentes lá no Salão Azul da Prefeitura, que cria o Conselho da Cultura de Paz no nosso município. Projeto então, de Vossa Excelência, inclusive, eu sei, desculpa, só cortar a tua parte, já te volto a palavra. Sei que era um projeto de origem de Vossa Excelência, tenho o apoio da nossa comissão desta casa, mas Vossa Excelência, para que não tivesse nenhum vício de iniciativa, levou até a executiva, não é isso, vereador? O Jorge da Farmácia... Também, senhor vereador. O senhor mais o Jorge da Farmácia. Isso, ele que teve também essa iniciativa. Na realidade, dizer que foi um momento muito oportuno para se discutir esse tema. Estavam lá presentes líderes religiosos das mais diversas religiões, pessoas da imprensa que estavam lá também representando a questão aí da divulgação das informações. E o prefeito ficou muito emocionado, disse até que foi aí um dos momentos, talvez o mais importante da sua administração, ele que já inaugurou diversas obras, mas, nesse caso, é uma obra que vai mexer, na realidade, com o coração e com a mente das pessoas, buscando realmente e definitivamente a paz no nosso município. Então, um projeto de extrema importância que nós iremos debater e divulgar aqui dentro dessa casa. Muito bem, vereador, obrigado pela tua parte. Parabéns a Vossa Excelência, ao vereador Jorge da Farmácia, pelo início da origem desse projeto. Então, só para resumir, a educação, cultura e esporte tem muitos projetos elaborados. Eu farei na próxima reunião um resumo do que disse a educação, do que disse o esporte. Dário Salles tem estado muito dinâmico, levando o esporte para toda a periferia. E o secretário da Cultura, que deverá estar presente conosco no dia 23 de agosto, na nossa primeira reunião, presidente Gilberto Vermelho, trazendo isso aqui. Então, esses 3 temas, e muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, vereador Antônio Flores. Não havendo mais oradores inscritos no grande expediente, ficam os senhores vereadores convocados para a 40ª reunião ordinária a ser realizada no dia 26 de junho de 2017, próxima segunda-feira, às 18 horas, nesse plenário legislativo. Obrigado a todos, agradecendo a Deus por mais uma sessão e fiquem com Deus. Encerrada a 39ª reunião ordinária, nossa transmissão também fica por aqui, mas lembramos que nesta quinta-feira, a partir das 7h30 da noite, também aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, acontece a solenidade para a entrega do Diploma de Mérito Empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira, de autoria do ex-vereador Luiz Iabico e do vereador J. Silva, ao homenageado Eduardo Bruno Leles. Esse evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara Campinas. Eu fico por aqui e até uma próxima. TV Câmara Campinas.